Graças ao roubo em escala colossal, ao controle total do sistema monetário e ao estímulo para políticas demagógicas, o Estado é capaz de ter ao seu dispor quantias volumosas de dinheiro e realizar obras faraônicas, necessariamente desperdiçando recursos, sem se preocupar com suas consequências negativas. Ademais, tendo o monopólio da criação de leis, de sua aplicação e do julgamento de eventuais transgressões, é muito difícil que membros dos primeiros escalões estatais sejam punidos. Não por acaso, os principais poluidores são os Estados-nações, notadamente aqueles maiores e mais populosos. Isso ficou evidente no ocaso da União Soviética, no início dos anos 1990, quando o enfraquecimento do controle estatal da informação permitiu que ambientalistas ocidentais observassem o que ocorria lá. À época, aproximadamente 40% dos soviéticos viviam em locais com altíssimos níveis de poluição. A situação era precária mesmo nas maiores cidades. Em Moscou, metade do lixo sanitário não era tratado e a rede de saneamento era bastante rudimentar. Em São Petersburgo, então chamada de Leningrado, metade das crianças tinha problemas intestinais graças à ingestão de água contaminada. O lago Karachay, na Rússia, hoje considerado o lago mais poluído do planeta, exemplifica bem como o planejamento central levou à poluição. Entre 1946 e 1948, o Estado soviético decidiu construir na região, em segredo absoluto, uma usina nuclear para produzir o plutônio, que seria usado nas bombas atômicas. Sempre em nome do bem maior, não houve nenhuma consideração pela saúde dos trabalhadores ou pela proteção do meio ambiente. A linha de produção, otimizada para a criação do plutônio, gerava diariamente toneladas de dejetos radioativos, incluindo milhares de litros d'água usados no resfriamento dos reatores. Essa água vinha justamente do lago Karachay, que ainda por cima recebia os dejetos sólidos radioativos. Isso aconteceu até 1957, quando a falta de manutenção em um dos tanques de resfriamento provocou uma explosão, contaminando toda a área e afetando milhares de pessoas. Como sempre, na tentativa de abafar o caso, a população local foi evacuada sem que nada lhe fosse explicado. Nos anos 1960, o lago começou a secar e, em 1968, uma seca combinada com fortes ventos fez com que a poeira radioativa fosse espalhada por toda a área, afetando cerca de 500 mil de pessoas. Para minimizar o problema, o governo soviético decidiu cobrir o lago entre 1978 e 1986 com 10 mil blocos de concreto. Em 1990, Boris Yeltsin permitiu a presença de cientistas no local, que mediram o nível de radiação nas margens do lago e observaram que bastariam 30 minutos ali para matar uma pessoa desprotegida. E isso para não mencionar o desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, cujos danos também foram exacerbados pelo fato de o governo soviético ter escondido informações e protelado medidas mitigadoras, poluindo centenas de milhares de quilômetros quadrados e contaminando milhões de pessoas. Ainda no período comunista, mas na Polônia, o lançamento de poluentes, fossem resíduos de fábricas ou esgoto doméstico, em rios era considerado crime. Contudo, tanto as fábricas quanto a coleta de esgoto eram controladas pelo Estado. Nesse caso, responsabilizar alguém pela poluição equivalia a culpar o Partido Comunista, o que obviamente jamais poderia acontecer. Logo, ninguém era punido e corpos d'água eram poluídos a tal ponto que a biota era severamente afetada e sua água não podia sequer ser usada para irrigação. Eis aí mais um exemplo da tragédia dos comuns. Ao contrário do que lhe é ensinado pelo sistema de doutrinação atual, o socialismo, com seu planejamento central, leva inevitavelmente à poluição do meio ambiente. Sem um regime de propriedade privada plena, os custos da poluição não são internalizados e sua responsabilização é enormemente dificultada. E lembre-se, quando me refiro a socialismo, não estou me referindo apenas a essa centralização extrema dos regimes comunistas. Qualquer Estado é, com maior ou menor intensidade socialista, responsável pela violação sistemática da autopropriedade e, logo, com grandes chances de ser um agente poluidor. A propósito, você sabe qual é o principal poluidor do mundo? Algumas das principais empresas como a Apple ou a Amazon? A BHP, a maior companhia de mineração? Não, caro espectador.
O principal poluidor é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que, em 2019, teve um orçamento de quase 700 bilhões de dólares. Apenas para termos uma ideia do que isso significa, esse valor é só um pouco menor do que o Produto Interno Bruto da Suíça, que é aproximadamente 740 bilhões de dólares em 2019, e mais de 3 vezes maior o orçamento da Apple para o mesmo ano, que foi de quase 200 bilhões de dólares. Esse departamento de defesa produz mais poluentes do que as 5 maiores companhias químicas estadunidenses juntas, tendo deixado um legado tóxico espalhado por todo o mundo sob a forma de urânio empobrecido, óleo, combustível, pesticida, chumbo desfoliante, como o famigerado agente laranja. As Forças Armadas estadunidenses emitem mais poluentes do que 100 países combinados. Apenas nos Estados Unidos, o órgão é responsável por mais de 4.000 instalações, que cobrem 7,6 milhões de hectares ou 10 milhões de campos de futebol, nos quais há quase 40 mil sítios contaminados. As suas bases militares, tanto no país quanto fora dele, estão entre os locais mais poluídos do mundo, já que percloratos e outras substâncias presentes nos combustíveis contaminam os corpos d'água, os aquíferos e o solo. Além disso, os inúmeros testes nucleares realizados pelos Estados Unidos são responsáveis por grandes quantidades de radiação em várias ilhas no Oceano Pacífico. Ainda, a recente campanha militar no Iraque resultou na desertificação de 90% do seu território, destruindo a agricultura do país, que agora precisa importar 80% de seus alimentos. A lista continua, mas já deu para você ter uma ideia. Para quem entendeu como o Estado funciona, isso não é surpresa nenhuma. Temos nas Forças Armadas estadunidenses o maior aparato bélico da história da humanidade, um órgão altamente centralizado e uma quase impossibilidade de responsabilização no caso da emissão de poluentes. E tudo isso sendo possível graças a um orçamento bilionário conseguido pelo roubo sistematizado da população do país via impostos. Se não houvesse essa estrutura coercitiva chamada Estado, externalizando os custos das operações militares, incluindo aí os custos da poluição, certamente não teríamos essa situação. Ah, mas o problema é o canudinho da lanchonete.